The girl in Santa Barbara. I can't believe it's Rock and Roll e Santa Bárbara do Oeste. Será que existe alguma relação? Uma cidade interiorana com mais de 200 anos. Será que essa gente é de preservar o passado, cultivar tradições? Talvez nem seja tanto assim. Bom, para saber se o rock faz parte da cultura da cidade, a gente precisa viajar no tempo e conhecer algumas histórias. Há registros que na década de 50 já se falava em rock and roll por aqui. Jornal do Oeste, 21 de julho de 1957. O Cine Santa Rosa apresenta Ritmo Alucinante, com os reis do rock and roll. Jornal do Oeste, 3 de abril de 1960. Pegou fogo. Saiu rock, samba e carnaval com cordão e tudo. Alguém mais entusiasmado deu com o nariz no chão. Já em 5 de setembro de 1974, o jornal anunciava A Noite do Rock, com som Slade, na sede cidade do Barbarense. Mas que rock é esse que se ouvia naquele tempo? Para falar de rock em Santa Bárbara, eu começaria falando que Santa Bárbara foi uma cidade musical. Se a gente pegar no início da década de 50, 60, Santa Bárbara já tinha uma tradição musical. Não dá para falar de Santa Bárbara sem falar da Seresta, por exemplo. A nossa banda musical ela é centenária, então a cidade sempre teve uma veia musical. Mas eu acredito que a partir da década de 70, final da década de 70, principalmente quando houve um movimento cultural na cidade, que foi um agito cultural, vamos dizer assim, com a construção e a inauguração da Casa do Artista Antônio Duarte. Nesse momento, Santa Bárbara entra num universo que se destaca muito nas artes plásticas e também na música. Surgem muitas bandas de garagem mesmo, que vão se destacar. É no período que os irmãos Maluf vão se destacar. Durante as vernissagens da Casa do Artista sempre tinha uma apresentação de música. E isso, muitos bares começam a surgir na cidade, onde esses bares vão também ter um apelo musical muito mais forte do que o próprio bar, que acabam sendo quase shows, você vai para o bar para assistir shows. Então eu acredito que nesse momento o agito cultural vai ter forte influência para o rock e para a música. E não é que o destino quis que Roberto Carlos conhecesse Santa Bárbara de um jeito inusitado? Ele passava pela cidade porque ele possuía uma fazenda, se eu não me engano, em São Pedro, e na época era obrigado a passar pelo centro da cidade. O carro dele quebrou, um mecânico aqui de Santa Bárbara que foi arrumar, conhecido da cidade, e acabou virando uma atração turística, o carro quebrado do Roberto Carlos. Mas é verdade. E foi na época do Roberto Carlos como roqueiro. E não foi só o rei Roberto Carlos que teve história por aqui. A nossa rainha do rock, Rita Lee, tem laços com a cidade. Ela conta em seu livro autobiográfico que, quando criança, frequentava uma festa em Santa Bárbara que acontecia num cemitério. Neta de imigrantes americanos, teve o Lee acrescentado ao nome em homenagem ao general confederado Robert Lee. Em sua autobiografia, publicada em 2016 pela editora Globo, a cantora conta que participava da Festa dos Confederados, para ela, um evento pra lá de surreal. E essa relação com os confederados
trouxe mais gente para cá. Em julho de 1998, de forma muito discreta, o baixista americano Mike Dirnt, do Green Day, visitou a cidade para conhecer a história dos americanos estabelecidos na região que deixaram os Estados Unidos após o fim da Guerra da Secessão. Em entrevista ao Jornal Diário de Santa Bárbara, o músico contou: Não fui reconhecido por ninguém em nenhuma das outras cidades por onde eu passei. Mas em Santa Bárbara, várias pessoas me reconheceram. Esse tal de rock and roll há tempos deu as caras por aqui. Pouco a pouco vai surgindo uma galera que passa a se interessar pelo som, pelo estilo, pelos artistas. Algumas dessas pessoas têm muitas histórias para contar. Em 1963, chegou em Santa Bárbara o primeiro LP dos Beatles, Os Reis do Iê. O primeiro LP dos Beatles e eu comprei. Aquilo contaminou, né? Acho que foi de 13 anos. Eu ganhei um disco do Kiss, Destroyer. Eu escuto até hoje. Dali pra frente, eu não parei mais. Se até 1970 e pouco não era permitido que os bluesmen americanos tocassem para a plateia de brancos, então o blues era o começo de tudo, mas o Elvis, com os filmes e com as músicas, já despertava muito interesse, mas o que vem realmente, o que marca mesmo é Beatles. Nossa, eu, Roberto e o Tuco éramos mais ou menos a mesma idade. O João era um pouco mais velho, mas quem arquitetou tudo foi o Roberto. Nós ensaiávamos na Vila Rome. Tinha um amigo nosso que tinha uma casa lá, meio isolada. O Tuco, André Rome, era o baterista, o Beto Tedesco, guitarrista, eu baixo. E um dia eu estava com uns amigos assim, escutando o som no carro e cantando. Ele passou por mim e falou assim: eu vou montar uma banda de rock, você que vai ser o cantor. Eu falei: pô, tá bom. E o Jota no vocal. E aí nós marcamos um dia à noite para reunir na casa. Foi em julho, foi em férias. Dia 4 de dezembro de 1982, nós fizemos uma apresentação na boate do Clube Barbarense. Depois disso, o primeiro grande, por incrível que pareça, foi aqui, nesse palco aqui. E fizemos uma divulgação, uma propaganda e, para nossa surpresa, imagine, rock and roll, nos anos 83, era um negócio ainda, estava começando. E aí chegamos para tocar, lotou, arrebentando, todo mundo subiu nas cadeiras, arrebentaram tudo. Ele falou: nunca mais vocês tocam no anfiteatro. Lotou, gente com caixa de cerveja, foi um diabo. Terra de grandes amigos, formamos uma legião. Garotos mal compreendidos, roqueiros de convicção, Santa Bárbara Blues. Eu simplesmente comecei a estudar muito mais porque eu via JB tocando, Seda. Eu falei assim: pô, vou pegar uma guitarra. Meu pai falou assim: mas rapaz, esse violão você não começou? Eu falei: não, pai, guitarra. Peguei a guitarra e comecei a desenvolver. Você tinha que tirar tudo de ouvido, letra, música, tinha partitura que custava um absurdo. Então era tudo meio precário. Livrozinho, livros, biblioteca, e aprendendo, desenvolvendo as escalas, fui aprendendo. Falei assim: caramba, precisamos montar uma banda, né? E aí começou a aparecer bandas. Primeira formação era autoral e lado B. Tipo, todo mundo tocava o tio, né? Ela tocava lado B. Talking Heads, ninguém não se ouvia. Ojeriza, Violeta Deltono, coisa que eu aprendi com o pessoal do Senhor da Lide. Nunca comecei a acompanhar o Jeff na época, né? Ouvindo música junto, minha mãe viu que me interessei, me deu uma primeira guitarra. Aí comecei a trabalhar já, com uns 14, 15 anos, trabalhar. E meu primeiro abono salarial, eu comprei uma bateria e dei para um amigo nosso. Era um moleque que brincava na rua, falei: vamos tocar bateria? Aí ele foi tocar bateria, compramos um teclado para o Marcão e começamos a fazer os barulhos. Foi levando a banda. Ficamos uns 10 anos tocando com a banda Juízo Final. Pegava um, não dava certo, passava a noite inteira ensaiando para ver se tiravam uma música. Começava a fazer o repertório para sair.
Então o começo foi bem complicado. Zona Leste a gente era referência. Acho que foi a primeira banda que surgiu da Zona Leste, foi a gente. Depois a gente se uniu com o pessoal aqui do centro. Não dá, eu não quero, eu não posso explicar. Ah, se o mundo pudesse parar. Eu não quero, eu não posso explicar. Que as pessoas, o mundo não é de qualquer um. Que as pessoas, o mundo não é de qualquer um. Eu tenho um amigo que eu fazia colegial, chamava Cláudio Cordeiro, Cabeça. O Cabeça, ele tinha uma guitarra, no primeiro colegial, em 1986. E ele tinha uma guitarra, eu achava o máximo, né? E assim, no primeiro momento, quando alguma coisa já estava saindo, o meu professor de guitarra, né, na época, que era o Jefferson, né, que é o Jeff. Você não pensa em fazer uma banda tal, né? Essa época tinha, acho que era Complexo Ativado, que chamava, né? Tocava ali no estacionamento da prefeitura. A gente ensaiava ali na Avenida Monte Castelo, a época da Monte Castelo também, que era agitada. Então de sábado e domingo a gente começou a fazer uma barulheira lá. E a banda era noise, né? Teve um show de calouros e eu sei que eu fiquei tão traumatizada que um dos jurados falou assim pra mim: você não canta nada. Pega, arruma um casamento, vai casar, arruma uma casa pra você cuidar, faz qualquer coisa, menos música, que você não canta nada. Peguei e fui estudar um pouquinho de música e já no outro ano eu comecei a cantar numa banda. Eu falei, não, vou aceitar cantar em banda de baile e vou colocar alguma coisa de rock no meio. Aí comecei a introduzir Rita Lee, Nina Hagen. Década de 80, começo de 90, final de 80, começo de 90, a gente tinha uma banda, né? Montamos uma banda, eu, meu irmão, mais uma galerinha, o próprio Michel participava dessa banda, o Cleito, que toca bateria, tocava nessa banda. E, obviamente, a gente tocava rock nacional, então esse foi o primeiro contato assim, com o rock nas nossas vidas, assim, muito novo, acho que devia ter uns 11, 12 anos. E a primeira banda era o Ed, que inclusive toca no Beer Brothers, né? Era o guitarrista, o Alessandro, que não toca mais baixo, né? Mas era o baixista da época, e o Gulão, Gustavo Matarazzo, era o baterista. E fazia aula de guitarra, inclusive fiz aula com o Sérgio Uruca, depois com o Sérgio Quina, né? E daí surgiu essa vaga na banda do Gulão, que na época chamava Hard Beans. E daí falaram, entra lá que você canta bem. E depois que a gente tocou, eu desci do palco, né? O Beto de Franco, né? Que é o irmão do Sérgio Quina, ele deu um elogio pra mim, falou, puxa vida, cara, você cantando, parecia um Black Sabbath antigo mesmo, sabe? Foi que eu falei, pô, acho que eu devo cantar razoável, né? Acho que eu vou continuar, né? Eu não vou desistir. Minha primeira banda, Café e Confusão, foi junto também com o Sérgio Uruca, a Clarissa e o Fabiano, Cabelo, né? E o pessoal comentou, nosso primeiro show, inclusive, foi na Noite do Lobisomem, lá na Chácara do Zanata. Na época não tinha muitas casas, né? Tinha o Hitchcock, que eu não cheguei a tocar lá, já frequentei, mas não cheguei a tocar. Né? General, que acho que foi o auge, né, das bandas locais aqui, né, do saudoso Rubinho. Então, o Rubinho na guitarra, o Magrão na bateria, eu no baixo e o Mosca no vocal. E lá no estúdio do Maluf, nós fizemos a nossa primeira demotape. Praticamente era quase que um hobby, mas a coisa foi tornando mais profissional, né? E aí nós fizemos um compacto de 7 polegadas, totalmente independente. Fizemos 1000 cópias. E é um tipo de som, né, que o pessoal fala, nossa, essa banda é brasileira, né? Que ela lembra muitas bandas suecas. Tinha
um bar ali na Inácio Antônio com a General Osório, eu acho, que chamava, era o bar do Gil, né? Que era o Gil, o Ageru, o pai dele, Dona Maria, né? E os músicos da cidade iam todos lá. Então você tinha o Milson, você tinha o Beto Franco, eu vi os caras tocar, eu falei assim, não, eu quero tocar também, né? Quero tocar. Enchi o saco do meu pai e ele comprou um violão, comprou do Gil. E aí eu fui fazer aula com o Quina. E na cidade, assim, com rock, eu me lembro, assim, o meu primeiro contato que eu tive com o Quina, que já tocava muito na cidade, tinha seus trabalhos, e a gente se conheceu meio no museu, tinha um barzinho no museu. Cara, ele é o rock and roll, entendeu? Ele é o rock and roll. Tipo, se ele chegou pra mim, ensinou 3 acordes de rock and roll, eu falei assim, vou te montar uma banda, vou montar uma banda pra você. Músico tem que tocar, pô, tem que estar no palco, né? Vai ficar em casa fazendo o quê? Assistindo novela? Vem pra cá, pô. Aí eu falei, ó, tem o William. Ah, não, beleza, traz o William. Ah, tem o Eliezer também, não, traz o Eliezer, tá faltando o quê? Ah, tá faltando um baixista, eu arrumo um baixista pra vocês, espera aí. Ele, na época, fazia algumas coisas de guitarra e fazia um pouco de teclado também, ali meio misturado, o teclado estava disponível, né? E eu fui brincar ali, fazer uma canja, e a partir dali eu tinha estudado algumas coisas da linguagem, né? De como a gente tocava o piano para o rock, o órgão para o rock, e acho que ele gostou, naquele momento era muito novo, adolescente pra caramba. E a gente começou a conhecer esse lado mais underground, né? E coincidiu que foi o ano que abriu o Hitchcock. Então a gente começou a ir, frequentar, ver as outras bandas, todo aquele cenário diferente. A gente quer uma banda assim, a gente não quer ficar tocando música dos outros, vamos começar a tocar música nossa. E aí que surgiu o The Donalds, né? Todas as bandas de rock que vinham tocar na cidade ou na região, a gente não perdia uma. Aí a gente montou a CPK. Até hoje tem gente que fala, nossa, cara, eu via você lá na Rua Pernambuco. Às vezes eu nem lembro. Teve um cara até que ia tocar com a gente até esses tempos atrás, aí o cara falou, eu vi vocês, ele já tocou com músicos sertanejo, de nome, ganhando bem na noite, pá. Ele falou assim, eu via você, eu comecei a tocar guitarra por causa de vocês. TV Cultura, você fazia umas entrevistas com nós, nossa, a gente tava se achando, nossa, olha que legal, né? A gente tava aparecendo na televisão, né, cara? Famoso, a gente quer ficar famoso. A gente tinha essa ideia, eu quero ser famoso, quero viver de música, você entendeu? Como vocês puderam conferir agora, com exclusividade no sentido único, quem ficou em casa perdeu um super show com várias bandas, isso mesmo. Começamos com Anônimos, depois Metamorfose e agora o encerramento do show de Sapos da Noite. Se você ficou em casa, perdeu fantásticos shows aqui na Praça de Santa Bárbara. Eu sempre toquei muito em igreja e foi tanto por isso que eu consegui entrar no Sapos. Em 2022, aí o Fer estava junto também, aí sim a formação que a gente está hoje, chamaram para a gente fazer uma reunião. E chamaram eu e tava lá no meio e falei, cara, só o nome já tinha me atraído, porque como a gente gosta de rock, gosta dessas coisas mais doidas, né? E até chegar na formação atual da banda Caboclo d'Água, foi até 2005 isso aí, de 99 a 2005, comecei outras bandas até, aí em 2005
firmou essa formação atual da banda. Minha professora, mas você tem coragem de cantar para a classe? Eu falei, tenho. E cantei para a classe, cantei para a escola e cantei no festival. Não ganhei, mas foi daí que saiu minha primeira banda. O rapaz que foi tocar comigo no festival, porque eu não podia tocar cantar sem um acompanhamento, me convidou. Ele é uns 3 ou 4 anos mais velho que eu. A gente podia fazer uma banda. Então minha primeira banda foi de garagem. Cara, desde a 5ª, 6ª série que eu estudava no Gabriel e tinha os shows de talento lá, a gente já começava a se apresentar ali já. Inclusive tem uma história bem legal ali, porque teve um show uma vez ali, a gente não tinha equipamento nenhum, né? Era uma coisa meio escassa. E o Sérgio Quina tinha um estúdio do lado da escola, e a gente foi lá, eu conhecia ele já, eu falei, ô Quina, empresta pra gente o microfone, ele prestou tudo, cara. E a gente conseguiu fazer o show na escola, sensacional. Inclusive a gente até estragou uns pedestal dele de vocal, ele não ligou, Quina, sensacional. O meu primeiro show mesmo, assim, vou dizer assim, numa casa de show, eu era menor de idade, ainda eu toquei no General, que era do Rubinho. O Rubinho deixou eu tocar lá, acho que eu tinha 15, 16 anos. E eu me lembro de uma situação engraçada, inclusive, que a gente estava tocando num barzinho chamado Caiaque. Não sei se a galera vai lembrar, era praticamente em frente aonde era o antigo General. Quase em frente, assim, era um lugarzinho bem estreito e tinha muito problema de barulho. A vizinhança toda reclamava demais. E a gente tocando, estava tocando em 3, acho que era eu, o Israel e o Kina, e tocando rock, e daqui a pouco gritaram, polícia. A polícia mudou, um olhou para a cara do outro, mudou a chave rapidinho, falou, olha que coisa mais linda, com bossa nova, né, para dar uma abaixada no clima. Mas não adiantou, a polícia fechou aquele dia e foi embora. Eu ainda me lembro um pouco mais velho, já indo ao Hitchcock, vendo outras bandas, depois no General, as bandas começando, então... mas sempre foi uma cena mais fechada, era uma coisa menor, né? Eu lembro da gente tocar no Barbarense ou em eventos assim na cidade, mas eram coisas bem pontuais. Passou um pessoal aqui que deixou, carimbou uma galera aí no rock, né? O pessoal do Hitchcock, os Maluf, né? Muita gente fez história no rock barbarense. E alguns, por diferentes circunstâncias, estão por aí. Em outras cidades, fazendo seu trabalho e levando o nome da cidade na bagagem. Para encontrar esses personagens do rock e da música barbarense, foi necessário pegar a estrada. Pedaço de cana na linha, pedaço de trem na ferrovia. Ombro gingando, braço gritando, garapa de óleo na estrada. Locomotiva, locomotiva. Suco de milho chupado, caldo de cana na serra. Creme de ferro minguado, casebre de palha tarado. Locomotiva, locomotiva. Já vi, muitas vezes no cinema você me fez sorrir. Para começar a falar disso, tem 3 pessoas, bandas, acho que são as mais importantes. Não posso deixar de citar. Primeiro o Jeffo, que foi o cara que convenceu a gente a estudar música para a gente montar uma banda. O Jeffo sempre tocava o violão ali no jardim ali da biblioteca. Eu lembro que eu via ele tocando lá, então para mim era e tocava a música dele. Então isso me chamou muita atenção. Nunca tinha visto alguém que fazia a própria música. A minha família é muito musical. Meu pai já tocava violão, chorinho, essas coisas. Minha mãe fazia uns backing com ele. Meu avô foi maestro, Otaviano Trombe, maestro em Santa Bárbara. E os outros 2 que eu não posso deixar de citar é tanto o Sol Laranja quanto o JB Band.
Porque o JB Banda era a banda de rock mais o rock gringo mesmo, aquela coisa de tocar o blues, o rock and roll, eles tocavam Stones, Clash e o caramba. E o Sol Laranja tinha o rock, mas com o pé no MPB. Então são duas influências super ricas que a gente teve nessa época que não dá para não mencionar isso, porque influenciou o que a gente foi a se transformar no futuro. As minhas irmãs todas musicais, todas cantando, uma tocava acordeon mais velha. Aí o meu irmão, o Boca, tocava com o Quina e com o Beto de Franca e com o Rubão, chamava Fuga. Bandinha de garagem, né? E mamãe, por favor, venha me tirar daqui, sabe? Os rockinhos ali, e começamos a falar, não, vamos compor as nossas ideias e tal. Eles ensaiavam do lado da casa da minha casa, na Paulo de Moraes, a casa da minha avó. Totalmente de berço, né? Meu pai era um grande músico, compositor, e sempre incentivou muito, né? A música lá em casa, em família, reuniões de família, e todo mundo cantava. E a relação com a música, na verdade, começou de moleque, né? Começou na igreja, na Nossa Senhora Aparecida, lá que eu comecei a aprender a tocar violão. Aí depois, inclusive, os meus primeiros professores foram o Beto Franco. E aí eu comecei na música no Gabriel de Oliveira, colégio lá no centro de Santa Bárbara. Eu lembro que chegou um pessoal vendendo uma flauta doce e eu me encantei com a flauta. Falei, mãe, eu quero isso aí, quero flauta. E ela comprou para mim essa flauta. No outro dia foi com o dinheiro, comprei a flauta. E aí eu já comecei as minhas primeiras composições com a flauta. Aí teve uma festa junina na escola José Gabriel de Oliveira e eu estava ainda aprendendo, não sabia tocar o baixo, né? Mas a minha vontade de tocar era tanta que eu peguei o baixo, eu já tinha o baixo, mas eu não liguei porque eu falei, eu vou tocar tudo errado, né? Mas eu fiquei dublando, enquanto ele tocava, eu fiquei dublando como se eu estivesse tocando, né? A gente começou com um show de dublagem na casa do Zal, da Detinha da Ione, que ela abriu as portas pra gente da garagem dela. A gente fazia, eu confeccionava as guitarras de madeira, de papelão, e já fazia dublagem dos Beatles. Olha, eu comecei com música pelo desejo de tocar bateria. Na verdade, eu não sabia que eu tinha o desejo de tocar bateria mesmo. Eu tinha uns 7 ou 8 anos, eu ouvia a escola de samba ensaiar perto de casa. E é muito interessante pensar isso, que foi a escola de samba que me levou para a bateria, que me levou para o rock. E de frequentar os ensaios, me passaram um tamborim, aí depois me passaram um chocalho, e aí depois eu peguei o repinique. E na hora que eu vi, eu já estava no carnaval, tocando na escola de samba, saindo na frente. A minha primeira guitarra, quem emprestou foi o Zal da Ione, que foi o amplificador e a guitarra, Célio Som. Guitarra Célio Som e, se não me engano, um amplificador Célio Som. Aí eu comecei. Dali não parei mais. Olhos cruzados, eu do teu lado, hipnotizado, amo calado. E aí as bandas foram sendo constituídas e eu fui meio que me enfiando ali nos ensaios e tocando um pouco, até que quando eu vi eu já estava tocando com os meus irmãos, já tinha banda com eles e já estava fazendo tudo, porque eu sou bem mais novo, né? Eles são bem velhos, né? Então... Tem a primeira banda que eu fiz, chamava The Boys. Essa foi a primeira banda, lembrei. E quem fazia a direção artística da banda chamava Cláudio Miller, que era o professor nosso de artes, educação artística que existia, né? No José Gabriel de Oliveira. A gente chamava todo mundo que queria entrar no colégio. Então era o Lino, Rogerinho Lavandowski, era quem mais que estava lá? César Quirino. Aí depois entra essa história do Val, do Buareto. Foi assim, essa cronologia. E aí depois entrou o César Maluf, aí o Marco entrou, aí a gente formou o Banda Terra. E aí depois a Banda da Terra a gente encerrou,
começamos o cinema mudo. O Michel Maluf queria que chamasse Senhor da Lide. O Marcelo, não, tem que chamar Cinema Mudo, que é um puta nome legal. E aí eu fui lá e peguei e falei, Michel, já que o César, o pessoal não quer... Porque eu saí da banda, mas não saí deles. A gente ficava junto, 24 horas junto. Aí eu falei, não, eu vou pegar pra mim esse nome, Senhor da Lide. Aí peguei Senhor da Lide. Cara, a gente quebrou uma corda, tô sem corda lá pra guitarra, não tem lojas, as lojas estão tudo fechadas. Você não tem uma corda pra arrumar pra gente? Falei, tenho, né? Peguei a minha guitarra, tirei, que corda que é? Corda sol. Tirei a corda sol da minha guitarra, falei, leva a corda, né? Não pode parar a música, né? E aí, a partir daquele dia, a gente montou o Sol Laranja, né? E começamos a compor em cima dessas ideias, né? Aí tem o Charlie Chaplin, tem o próprio som, uma música do Som do Verde Vale, né? É verde o fundo do mar, é verde essa imensa floresta, é lindo, é só olhar, e se olhar para uma grande árvore, vai ver as flores como se fosse o céu. É a natureza se mostrando pra gente, e a gente sente que pode mudar. E aí comecei a entrar nesse meio, toquei na época, tinha época que eu ia curtir, né? Aí depois montei uma banda que era de punk, uma banda de rock, uma banda pauleira. E aí a coisa foi crescendo, depois eu fui tocar com o Fábio, tem uma banda que eu toco com o Fabião Punk também. Sempre gostei de rock and roll, né? Rock and roll sempre tive, né? Na veia rock and roll, né? Desde o Sol Laranja e dos outros CDs que a gente gravou, tem bastante coisa, né? Com o próprio Raiz Quadrada, com o Sérgio Quina, né? Tinha uma música do meu irmão que a gente fez num festival uma vez. Meu irmão era o Boca que tocava com o Quina e com o Beto de Franco, né? Anseio por te ver, gira de vasta escuridão, gira um giro com razão. Era mais ou menos assim, voa num voo solidão. E depois de uns anos acabou o Cinema Mudo, o fim do Cinema Mudo, aí a gente pirou o cabeção e fizemos o Concretions, que não tinha nada a ver com nada daquilo, tudo que a gente tinha, mas que tinha na bagagem tudo isso que a gente tinha vivido, mas era uma outra história. Se a fome não fosse uma desgraça, se as doenças não viessem de graça, se as balas do revólver fossem balas de hortelã, se os olhos fossem nas mãos e na cabeça e coração, se a boca fosse um pinto, o ouvido fosse um bico, se o vento fosse um nome, a mulher fosse um unicórnio. Se fosse, o que seria assim? Se fosse, o que seria de ti? Se fosse, o que seria de mim? Se fosse. Os olhos da mídia se voltaram para o interior. Inclusive, uma das coletâneas, que é da Banguela Records, que é dos Titãs, chama-se Pio Corococó, né, que era justamente uma alusão às bandas do interior. Tinha a nossa banda e mais 3 bandas ali de Campinas e Piracicaba. Concreteness, a capa é bacana. Aqui, ó. A gente lançou no meio do ano aí, tá chegando a 10 mil cópias já, uma gravadora independente, isso é um número legal, a gente tá batalhando, fazendo. Como é que chama a gravadora? É a Tinitos, mesmo do pessoal do Kainak, tá. Do Nômade. É a distribuição na velas. Ótimo. 10 mil cópias vendidas já? Isso é muito bom. Vamos de som? Vamos lá então. Sim. Concreteness ao vivo aqui no H. Som! A gente tinha um bar noturno e para fazer saideira com os amigos, só os amigos frequentavam. E eu lembro que quando a gente começou a fazer o Concretions, começou a ter um certo nomezinho no meio da cena alternativa dos anos 90, meu pai virou pra gente e falou assim, pô, por que vocês não fazem um bar de rock aqui do estilo de vocês e faz intercâmbio com as bandas? A banda, o cara vai te buscar, vai te levar a tocar na cidade dele e você traz o cara a tocar aqui. Então eu lembro que eu arrumei bastante carpete para eles, sabe? Eu tinha lá onde eu trabalhava, tinha um monte de carpete, eles forraram tudo lá por dentro de carpete.
Então a gente emprestava microfone, outro emprestava amplo e tal. E ele montou ali, no início, né, para quem acompanhou essa época aí, eram as bandas locais que tocavam no começo, né? A gente tocou várias vezes lá. Assim, talvez tenha sido um dos melhores shows nossos, né? A gente teve muita sorte, né, de ter um pai, uma mãe que apoiavam tudo, que gostavam. E a casa acabou virando, mesmo antes de virar o Hitchcock, um espaço onde agregava todo mundo que era um pouco outsider na cidade, acabava indo para essa garagem, né? Então ali frequentavam os músicos, frequentavam os artistas plásticos, as pessoas que não se encaixavam, os poetas, os malucos de plantão ali da cidade, que na verdade foi, acho que, o berço da onde tudo, a efervescência ali desse movimento, junto com outras coisas que estavam acontecendo, né? Era um milagre o que eles faziam, colocar dentro daquela garagem Made in Brasil tocando, por exemplo, o que já aconteceu. Santa Bárbara sempre teve aquela divisão, né? Os caras que eram os roqueiros e a galera que era do sertanejo, né? Na época, o Hitchcock fez tanto sucesso, a casa, e junto à banda também, que a gente começou a conhecer tudo quanto é crítico de música, né? Os caras que escreviam na Bis, que escreviam na Folha, no Estadão. E nessa época, como a gente não tinha redes sociais, não existia isso, era tudo por carta impressa, né? Eu lembro que custava 9 centavos cada carta impressa, a gente fazia carta impressa, então a gente recolhia o nome e endereço de todo mundo que frequentava a casa. E aí, toda vez que saía a programação da semana, toda semana disparava. E aí mandava também para a imprensa, né, em geral. Então eles sempre falavam da casa também. E a passagem por lá é obrigatória. Isso teve com um dos donos do lugar, o César Maluf, que apresentou o Hitchcock, e as bandas Tina Peppers, Bono Rocks e Anarchy Solid Sound. É isso aí, agora a gente vai entrar no Hitchcock pacote para conhecer como funciona a casa. Vamos lá, galera. Só existem 2 bares aqui perto. O Hitchcock, que é aqui em Santa Bárbara, e o Blackout aqui em Jundiaí. Aqui é entrar na bilheteria, quer comprar o convite, você entra aqui, ó, põe a cabecinha aqui, chama o Marcão. Marcão, que vende o bilhete pra galera aí, ó. Aqui, ó, são os nossos seguranças, não deixa a galera fazer bagunça além da conta. Aqui a coisa pega. Faz 6 meses que a gente está tocando e ele deu uma chance para nós, abriu a porta do bar para a gente tocar. Aqui é a minha área, aí quem toma conta sou eu da coisa. É eu que me arrebento com as bandas, você está correndo atrás, as bandas estão passando o limite. O pessoal do interior é mais precipitado, assim, essas coisas, então agita mais, sei lá. Lá em São Paulo, o pessoal fica olhando, assim. Aqui o pessoal fica gritando. Todas as bandas passaram por aqui, todo mundo tem que passar. Só isso. Vamos ver quem é responsável pela trilha sonora do Hitchcock. Olha aí, esse careca aqui, ó, muito parecido comigo, né, por sinal. Parecidinho, né? Aqui a parte de fora. Lá dentro é muito quente, só tomando deve tomar um ar mais fresco dentro pra fora aqui, falou? Choveu, ferrou. E ali o velho lá, o velho é tímido, agora vamos conhecer o camarim. Antes do camarim tem os banheiros, ó. A gente já apertado assistindo aí, ó, pode ir no banheiro ali, ó. Agora aqui o camarim abriu a porta aqui, ó, galera aqui, ó, concentrando. Aqui lá se concentrou tanto que até pagou. Quem vem aqui não escreve na parede, não recebe o cachê, leva porrada na hora de ir embora. Se você quer tocar no Hitchcock Espaço Rock, tem que mandar uma fita demo para o seguinte endereço: Rua Inácio Antônio, 630, Centro. Acho que a banda mais famosa que passou por lá, que até hoje é famosa, é o Planet Hemp, que foi o último show da casa, foi quando o Planet Hemp tocou lá. Depois disso eu montei um bar, né? Eu tive o Clandestino, que na verdade era clandestino porque o bar não tinha documentação nenhuma, né? Então ele chamava Clandestino, que era um bar no fundo. Ali no bar do João, lembra? No bar do João que tem na Monte Castelo, tinha um corredorzinho no fundo ali. E aquele bar a gente montou um palco, etc. E ali rolou várias bandas, né? Inclusive esse bar depois, ele foi do Rubinho depois, esse bar. E eu e o Rubinho acabamos abrindo o pub Rock Point, né, que era uma estrutura um pouco menor, na Avenida Monte Castelo,
Isso foi em 1996. Ele ajudou muito a gente. Acho que a gente tocou no primeiro dia lá, quando abriu, acho que a primeira banda que tocou, quando ele assumiu lá, que antes era do F, né, o Refúgio. E a gente tocou no último dia também, quando ele fechou. Tive o prazer de tocar com o Beto, o prazer de tocar com o Velho. Eu acho que ele foi fundamental na minha história, porque além de um grande amigo, né, que viveu em casa, que estava ali o tempo inteiro, eu ouvi muita coisa que foi ele que me passou também, né? Então, assim, todo o meu lado que eu tenho hoje de uma formação e das bandas inglesas que eu amo de paixão, né, o Velho já ouvia ali tudo, né? Então, de todo aquele, né, Smiths, The Cure, Jesus and Mary Chain, Echo the Bunnymen, todas aquelas bandas que eram muito caras para ele, né? Eu acho que a figura dele, assim, é uma figura que eu lembro do Velho antes dele estar na banda. Eu lembro dele no Esporte Clube Barbarense, dançando todo vestido de preto, dançando quando tocava rock, né? Então ele ficava no canto, tinha um jeito específico de dançar, e eu ficava ali olhando para aquele cara, né, branco assim, com aquela roupa preta, aquele visual gótico e tal, e eu sempre admirava de longe. Então ele era a alma da banda, né? Os solos que ele fazia era uma coisa impressionante. Ele era o único músico do conjunto, único. Estudioso de música, habilidoso. Agora, nós temos que falar da musicalidade, tem que falar da capacidade musical, uma pessoa que... autoridade. Rapaz, e ele com 17 anos, ele tocava uma monstruosidade, é um negócio... Hoje você tem inúmeros bons guitarristas na cidade, mas para encontrar do nível do Beto naquela época... Jeito Beto Tedesco de ser, né? Dá aqui esse violão, moleque. Eu já afinar ele aqui. Ele foi lá, afinou o violão, virou pra Dona Maria, que era dona do bar, e falou assim: Dona Maria, dá um copinho de pinga pra mim. Ela chegou com o copinho de pinga e ele falou assim: não, Dona Maria, vazio, não cheio. Ela foi lá, voltou com um copinho de pinga, ele colocou assim, fez um slide e mandou um blues. Aí eu falei assim: pô, né, é isso que eu quero. Nunca cheguei no pé do tocar igual o Beto, assim, né? Mas era um puta guitarrista, assim. Acho que foi, sem sombra de dúvida, um dos melhores guitarristas que eu já vi tocando, assim. De perto, assim, sabe? O Rubinho é o pai de todo mundo da minha geração que toca rock, o Rubinho é o pai, cara. Se não fosse o General... O Rubinho era um cara fenomenal, porque ele como diretor artístico era perfeito, ele dava oportunidade para todo mundo. Descobria a gente... sabe, trazer gente de fora, fuçava. E eu lembro que assim, a gente fez a festa foi do caralho, assim. E aí o Cabeto ia dormir em casa, e de repente falou: Cabeto, vamos comigo, preciso desligar o bar, apagar tudo lá. Aí descemos no bar, fomos apagar, e de repente eu olho, tem um pé, uma perna assim no palco, assim. Falei: mas tem alguém deitado ali no palco. Eu levei um susto, né? Eu cheguei perto, era o Rubinho, tava deitado, dormindo, já tinha tomado todas. Eu ia trancar o bar com ele lá dentro. Assim como a do Rubinho, assim como a do Beto Tedesco, que também já foram, né? E que são pessoas, é interessante pensar isso, né? Que tem uma alma rocker, né? Que de repente nasceu ali eu não sei te dizer por que tem isso ali em Santa Bárbara, mas de verdade eu posso afirmar que tem. O som de Santa Bárbara reverbera e muitos artistas chegam na cidade para grandes shows. Com a popularização do gênero musical e a possibilidade de receber grandes atrações, a cidade se posiciona como um importante palco para artistas reconhecidos nacionalmente.
Eventos públicos e promovidos em clubes da cidade trouxeram, entre outros shows, Viper, Angra, Engenheiros do Havaí e Titãs, e fez um show clássico de rock and roll no Salão do União Barbarense. Titanomaquia, galera sem camisa, gritaria, ninguém com celular na mão. Eles ainda não existiam. Daí pra frente, a cidade passou a receber bons shows de rock, mas talvez o mais emblemático ainda seja o de Raul Seixas, com Marcelo Nova, no ginásio do Esporte Clube Barbarense. Quantas músicas você vai cantar? Vamos, mamãe. Raul, quantas músicas? Eu canto 5. 5 músicas? 5, 6. A gente estava montado, tudo pronto para começar o show lá e começou a aparecer ônibus, né? ônibus cheio de gente evangélicos, né? Para todo lado, por conta que ele e o Marcelo Nova, eles estavam produzindo esse trabalho. Eu não sei se eles já tinham o título ou se estavam procurando, né? Ou foi firmado ali, que chama Panela do Diabo, né? E a estreia foi lá em Santa Bárbara. Ele falou, não, aqui tem que ser aqui. Então, a partir daquele dia, quando ele viu tudo aquele movimento, ele falou, é agora, né? Raul, né? Ele falou, não vou deixar passar essa, né? Nem ele, nem o Marcelo, né? E aí, realmente, quando saiu o disco, né? Chamar o disco Uma Panela do Diabo, né? Os eventos públicos passaram a contemplar o rock em sua programação e, com a aceitação das pessoas, se tornaram cada vez mais frequentes e mais bem organizados. O encontro de motociclistas é um exemplo. Na década de 2000, o ronco dos motores se mistura com o som das guitarras e fazem do Centro Social Urbano um local de grandes espetáculos. Era um desejo meu tocar em Santa Bárbara, por quê? Porque Santa Bárbara tem aberto as portas para que o meu CD, Roberto Roque Seixas, toque. E eu tenho encontrado amigos aqui em Santa Bárbara. E é para esses amigos que hoje eu fiz esse show. Em 2009, Santa Bárbara é contemplada com a Virada Cultural Paulista e o barbarense apresenta o seu show à parte. A cidade bate o recorde de público entre as participantes da virada e passa a ser referência para a realização de grandes shows. Entre os maiores públicos, claro, os shows de rock. Passaram pela cidade ao longo dos anos o Traje a Rigor, Hit, Titãs, Ira, Raimundos, Nação Zumbi e Fresno. Este último em evento promovido pela Prefeitura Municipal. Em 2022, os shows de Pitty e Nando Reis foram destaques no evento Virada SP. As bandas locais sempre buscaram seu espaço em eventos públicos e privados. Com personalidade e qualidade, fizeram e fazem a cidade pulsar ao som do rock and roll. Toquei muito naquele Rock na Avenida, toquei também, que era bem legal aquele evento, né? No antigo Maiômetro, né? Que dizia, era bem legal. Toquei ali os festivais de música, né? Canção da Terra, que teve também. No Molon, Jardim Europa, no Jardim Pela e Centro Social Urbano. Praça Central aqui de Santa Bárbara foi muitas vezes. Central era uma vez por mês, a gente estava aí. E sempre Santa Bárbara ligava, o pessoal ligou, vamos tocar na igreja. Vamos tocar no Rapadão, que era a praça, antigo Rapadão. Vamos tocar na frente da prefeitura, tem uns eventos aqui, um palco.
E caiaque, como o pessoal citou também, tinha alguma coisa na época. Eu lembro aqui do maiômetro, quando faziam o Rock na Avenida aqui. Eu lembro até então, no final dos anos 90, ali tinha muito evento na Casa da Criança, tinha no União Barbarense, ali tinha evento também de rock, e a gente sempre ia assistindo esses eventos. É isso aí, galera, na última quinta-feira aqui na Choperia Barbará, rolou a festa Fuzuê no Barbará, muita gente bonita. Tinha gente bonita que eu não tinha, fala a verdade. Lógico, maravilhoso. Sabe o que acontece? Festas de faculdade, povo light, maravilhoso. Porreta, porra louca! Porreta, porra louca! Então foi assim, foi essa festa que você confere agora. Tá super legal, precisa fazer muitas outras festas e vamos todo mundo participar das festas. Com certeza. Bom, só pra vocês terem uma ideia, deve ter uns 10 músicos tocando aí, todo mundo revezando um pouco na bateria, na guitarra. Tem um monte de gente aí pra participar. A festa tá legal. Eu acho que devia ter ela cantar. Todo mundo quer ouvir, mas ninguém deixa. Vou fazer uma Janis Joplin pra quem curte. Que rolou aqui no Barbará nessa quinta-feira, já que o Giovanni Bonfim aqui foi um dos músicos que tocou nessa festa. Curtiu a festa, meu? Muito legal, cara. Isso aí. Gostou mesmo? Você tocou também com o pessoal? Eu toquei, a gente fez o som, eu, o Álvaro, o Weber. Uns 300 músicos aí. Só tem música aqui hoje. É só correr até chegar a hora que o mundo em movimento já não tem mais tempo de ter tempo de notar mais um corpo morto sem documento. Sem documento. O Bloco do Rock surgiu a partir de 4 amigos. O René Froner, a Melissa Froner, a Nádia e eu. A gente estava um dia tomando umas beritas e eu e a Nádia, a gente já tocava no carnaval, já participava do carnaval. Só que ali é tudo roqueiro, né? Nós em casa, eles. E aí surgiu a ideia, vamos fazer um negócio diferente, porque a princípio a ideia foi fazer alguma coisa para os anos 80, que ali todo mundo é da década de 80. Inclusive, né, o símbolo do Bloco do Rock é o Rock, que era lá o ajudante de palco do Silvio Santos. A primeira banda, quando a gente estreou, vamos dizer assim, o primeiro ano, que foi Eletro Rock. Começou ali, sempre com a mesma galerinha, né? Da banda ali, o Michel, o Navarro, o René na batera. Então, era como se fosse uma reunião de amigos mesmo para curtir o carnaval, né? Então, a ideia é, inclusive, nossa, mas a gente vai mudar as músicas, vai colocar, porque tem alguns blocos de carnaval, de rock, que eles mudam totalmente, né? Coloca em ritmo mesmo de axé e tal. Não, a gente não tem nem com essas coisas. O René foi o primeiro. Não, vamos tocar o rock mesmo, porque a ideia é que essa galera não fuja. Se a gente vai mudar a harmonia, né, o estilo da música, enfim, não vai dar certo. Eu organizei durante muito tempo o Rock na Estação, ali na Estação Cultural, que era às sextas-feiras, a partir das 18, 19 horas. Era um evento totalmente independente no início. E a gente começou a tocar para valer mesmo, foi quando surgiu o primeiro Rock Fest, daí, em 2014.
Tinha o Rock na Estação, mas não tinha um evento desse tamanho para tocar. E, assim, bar, casa para tocar, depois que o General fechou, ficou muito escasso. Era uma coisinha ali, uma outra coisinha aqui, né? A primeira edição do Rock Fest, realizada no Parque Araçariguama, contou com 3 palcos, teve como principal atração a banda Traje a Rigor e reuniu mais de 70 mil pessoas. Estava indo para São Paulo com 3 amigos da banda que eu tinha na época lá, né? Daí me ligou o Sérgio Uruca. Denis já era prefeito, tá? Santa Bárbara. Liguei para ele, poxa, o que está acontecendo? Vai ter mais um show meu aí, cara? Pô, você é prefeito rock and roll, cara. Ele tinha um show marcado na praça e por algum motivo de calendário, de agenda, enfim, por algum motivo o pessoal estava querendo cancelar o show dele lá. Teve o show, teve o evento, cara, o pessoal da cultura foi lá e falou assim, não, vai fazer o show sim, do mesmo jeito que estava programado, fizemos o show na praça. Escrevi ali meio no impulso, ó, pessoal, se prepara, quem gosta de rock, vai ter um festival, alguma coisa grande e tal. Postei. Pintou a ideia de fazer um rock. Aí ele lançou no Face lá, que ele falou, poxa, vou colocar no Face o Rock Fest. Primeiro, a ideia original é dar espaço para as bandas locais. Essa é a ideia original do Rock Fest. 40 bandas da cidade, chamamos aí mais umas 10, 12 bandas cover de alto nível, né? E uma atração contratada maior, né? Essas todas contratadas, né? Tanto as bandas locais quanto as bandas cover, mas uma atração mais conhecida, mais famosa. E no primeiro foi o Traje a Rigor. Em 2016, a usina concluiu um processo de transformação muito importante, que foi a sua revitalização. Todo o seu pátio externo foi oportunizado pela iniciativa privada, fazendo com que então o complexo ganhasse novamente vida. E assim, toda a sua área externa, denominada assim Novo Pátio da usina Santa Bárbara, pudesse ser ocupado. E o Santa Bárbara Rock Fest foi o primeiro evento a ser realizado aqui na usina Santa Bárbara nesse novo formato. Em 2017, o projeto ganhou ainda mais fôlego com incentivos governamentais e patrocínios. A terceira edição teve como diferencial a inscrição de bandas de forma totalmente online. Ao todo, 180 bandas se inscreveram. A programação oficial da terceira edição contou com 61 atrações, tendo os Titãs como show principal. O sucesso dos anos anteriores chamou a atenção do público regional. A quarta edição, realizada em 2019, contabilizou a presença de pessoas de dezenas de cidades. O sucesso do evento cruzou fronteiras e atraiu bandas de 8 estados. Ao todo, 168 bandas se inscreveram para fazer parte dessa edição. O line-up oficial contou com 46 bandas divididas em 4 palcos. Foram mais de 30 horas de muita energia e boa música. Pela primeira vez, o Rock Fest contou com 4 atrações principais: Projeto Trem, Plebe Rude, Camisa de Vênus e Frejá. E quando tudo parecia caminhar para a consolidação do festival como uma referência para o rock no interior, veio a pandemia do Covid-19. O Rock Fest é interrompido por 2 anos. A pandemia ela foi um momento muito difícil para todo o setor relacionado à cultura, às artes, né? Naquele momento, o Santa Bárbara Rock Fest teve que parar. E claro, quando ele retomou, né, ainda em 2022, a gente vivia ali o boom. As pessoas elas queriam curtir, elas queriam sair de casa, elas queriam ter a experiência novamente de ter esse contato pessoal. E o Rock Fest, naquela oportunidade, teve um divisor de águas, né? Ele saiu de um festival que ocorreu antes da pandemia, que tinha uma estrutura, mas retornou em 2022 ainda maior e com um público ainda mais expressivo.
Desde seu nascimento, o Santa Bárbara Rock Fest abraça diferentes gêneros da arte e busca democratizar o acesso à cultura por meio de uma programação 100% gratuita, bem como oportunizar que músicos do interior tenham espaço para se apresentar e criar portfólio. Em 2022, com a retomada do festival, uma mensagem foi ressoada no palco denominado Terra antes dos shows principais. Do sol à lua, o público vibra e o rock reverbera. Do metal ao blues, do heavy ao pop, guitarra aquece, solta o som do Rock Fest. A nossa festa é bárbara e o rock renasce em cada canção. Todas as tribos, todos os sons, em toda banda bate um só coração. Pode parecer besteira para alguns, mas começa o festival, é minha voz que tá lá cantando, termina o festival, é minha voz que tá lá cantando. Então assim, é gostoso, cara, não vou falar que não. Ele é mais rock do que qualquer festival de rock que tem em qualquer lugar. A gente tocou num palco principal lá, no mesmo palco que ia tocar Detonautas, né? Mas não é nem que a gente abriu o show pros caras, a gente só foi a banda que tocou antes. A edição de 2022 contou com uma mega estrutura no complexo da Usina Santa Bárbara. Dividido em 5 palcos, o evento reuniu 48 apresentações do cenário nacional e internacional, como Ratos de Porão e Sepultura. Inclusive, em 2022, a gente teve o prazer aí de tocar entre Ratos de Porão e Sepultura. Foi sensacional. O Ratos parou, a gente começou, a gente parou, Sepultura começou. Assim, foi muito louco, cara. A 6ª edição recebeu as bandas Cripta, CPM 22, Super Combo, Biquíni, Detonautas e os Paralamas do Sucesso, além de 30 atrações divididas entre os palcos do evento. Bandas de 12 estados se inscreveram para participar dessa edição. Ele traz uma diversidade de gêneros do rock. Então a gente vai desde o metal até o pop rock, né? E a gente precisa também associar essa diversidade de gêneros nos demais palcos. Enquanto a gente tem um gênero tocando num palco, é interessante que tenha outro gênero, outra expressão do rock tocando em outro palco, para que assim a gente tenha diferentes tribos do rock no mesmo evento. As pessoas às vezes me encontram nos lugares, em outros lugares que eu estou tocando e falam: meu, eu te vi tocando no Rock Fest e foi um negócio assim sensacional. O Rock Fest, ele só deu certo quando a gente lançou lá em 2014, porque tem um pano de fundo do rock aqui na cidade. Tem muita gente que gosta de rock, é uma cidade roqueira. Mas eu acho que Santa Bárbara sempre teve essa cena, sempre teve muitas pessoas interessadas e envolvidas com rock, então isso é muito legal. Então, às vezes, uma paixão, uma coisa que a gente gosta, vamos abrir isso para a galera, para a população? Eu arrisco a dizer que Santa Bárbara é a cidade mais rock and roll do interior de São Paulo. A gente sempre teve orgulho de falar: onde vocês são de onde? A gente é de Santa Bárbara do Oeste. Eu acho que a gente respira rock hoje, é a nossa cara, eu acho que tá tudo certinho, só tem a melhorar. Porque nós estamos muito bem falados por aí. Pô, foi rico, né? A história nossa ali foi bem legal. Essa relação de Santa Bárbara do Oeste com o rock não é simples de explicar. Assim como a relação cidade-cidadão que acontece por aqui. Há um sentimento de pertencimento, de saber que de alguma maneira a gente está construindo algo junto, vivendo. É assim, meio bossa nova e rock and roll. Ah, esse tal de rock and roll. Essa música que pulsa, esse estilo de vida que faz a gente vibrar e pensar diferente.
A gente sabe que na memória e no coração de cada roqueiro que passou por essa cidade, existe uma história para ser contada. De Rita Lee a Raul Seixas, de Hitchcock a Rockfest, a história do rock em Santa Bárbara se confunde com a história da cultura recente do município. O rock está na garagem, na praça, nas ruas, na usina, na veia do barbarense. O rock vive e segue forte. Nessa cidade do interior e no interior de cada um de nós. É o rock no seu interior. I found a girl in Santa Barbara. I can't believe it's true. I don't know if it's right. Mas eu vou cantar em português. Santa Barbara amigos, formamos uma legião, garotos mal compreendidos, roqueiros de convicção. Santa Bárbara Blues, Santa Bárbara Blues. Fujo no fim de semana, esqueço da agitação, e dentre os outros motivos